Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Zanato, eu sou Head aqui do Vibe Unimed e a gente montou esse vídeo aqui para explicar um pouco mais profundamente o que é o Vibe e quais são os projetos que a gente toca aqui dentro. Os rios às vezes acabam ficando um pouco rápido, né? A gente acaba não tendo tempo de explicar com muita profundidade o que a gente está organizando e como a gente faz o processo aqui. E aí por isso a ideia é fazer um apanhado, um vídeo um pouco mais longo, mas para que tu possas sair daqui com todas as informações que tu precisa a respeito do nosso programa de aceleração. Então só conceituando, né, o que é o Vibe? O Vibe é o Hub de Inovação em Saúde da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. A gente fica localizado aqui em Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, mas nossos programas da inovação aberta, né, acontecem com startups do Brasil inteiro, então a gente já conseguiu desenvolver uma metodologia que consiga, mesmo à distância, auxiliar muitas startups. E aí, como é que a gente constrói, né, esses programas de inovação aberta? Aqui no Vibe a gente tem o Innovation, que é o nosso programa de conexão com startups, e aí que sim a gente busca startups com produto prontinho no mercado, já atuando, para resolver desafios da Unimed VTRP. Não é o ponto muito que a gente quer falar nesse vídeo, mas só para conceituar um pouco de como a gente faz. E aí sim, a gente tem um programa de aceleração de startups, e aí aqui nesse programa a gente trabalha com inúmeras startups da área da saúde, então assim, ele é específico para o setor de saúde, mas não para o setor de operadoras. Então aqui a gente trata com startups de todos os tipos, desde que elas atuem com a área de saúde. E aí a gente tem um terceiro braço ali, que é o Vibe Investimento, que é essas startups que a gente se conecta, que a gente entende que são boas soluções, a gente acaba conversando para evoluir para um possível investimento. Então todas as startups que passam pelo programa de aceleração, eventualmente a gente analisa, avalia se é interessante a gente poder investir nelas aqui no futuro. Então, às vezes não está naquele período, né, um momento de investimento, mas a gente continua em contato justamente para poder manter essa porta aberta. E aí falar especificamente do programa de aceleração de startups, que é o motivo da gente estar fazendo esse vídeo hoje, né? O programa de aceleração do Vibe já teve 6 batches, né? Então a gente está se encaminhando agora para o batch 7. 69 startups nesse período foram aceleradas com a gente, então startups do Brasil inteiro, das mais diversas regiões, com as mais diversas soluções diferentes. Então a gente tem aplicativos, né, para o celular, a gente tem soluções de hardware, a gente tem soluções de sistemas, né? Então assim, são inúmeras soluções muito diferentes umas das outras que a gente traz para conhecer, para entender um pouco melhor do que pode fazer para ajudar elas a se desenvolver e eventualmente até identificar alguma oportunidade interessante que a gente possa no futuro vir a ser sócio. E aí, como é que funciona esse programa de aceleração? Ele dura 5 meses, tá? Então não é um programa extenso, muito longo. O objetivo realmente é ser acelerado, né? E nesses 5 meses o que a gente faz? A gente inicia com um diagnóstico, né? Então assim, a gente quer entender direitinho o que cada startup está vivendo, qual é a rotina que ela está vivendo naquele momento, justamente para poder propor uma trilha individualizada de aceleração. O que significa isso? A gente traz normalmente 9 a 12 startups em cada um dos batches, e essas startups são muito diferentes umas das outras, né? Elas às vezes estão num período de vida diferente, estão mais avançadas ou mais iniciantes, ou até em setores diferentes. Tem uma que está olhando hardware e precisa saber como faz para encaminhar na Anvisa, e outra que tem um aplicativo que precisa entender como é que vai tracionar a máquina de vendas dela, por exemplo. Então a gente não gosta de fazer mentorias amplas que sejam para todos, porque a gente sabe que o que cada um está vivendo é uma expectativa, uma realidade muito diferente. Então essa trilha individualizada vai cuidar disso, vai fazer com que cada startup tenha a conexão com um mentor, com um especialista ou com uma outra startup que já passou por aquela mesma situação, de forma bem individualizada, para que ela possa, num ambiente muito seguro, né, para que ela possa abrir número, possa conversar sobre o que está acontecendo e a partir dali ir organizando o seu desenvolvimento, né? No decorrer do batch, a gente tem follows, né? Então assim que a gente vai tentando entender se tá bom, se não tá, o que pode melhorar, para justamente a gente ter esse acompanhamento o mais próximo possível. E na prática, assim, a gente acaba virando amigo dos founders, né? A gente acaba trocando muita ideia, não só sobre a startup, mas sobre outras coisas também, muitas vezes, porque ali são poucas startups no batch, né? E a gente acaba criando um vínculo muito próximo que acaba sendo contínuo depois, sabe? Mesmo depois do Demo Day, que é a última etapa, no qual a gente gradua as startups que participam, a gente mantém contato, então os grupos continuam ativos, a gente continua convidando as startups para participar de atividades que a gente faz,
ou gerando conexões. Tem uma startup que está vivendo algo muito parecido com aquilo que tu já viveu, rola uma conexão e vice-versa. Então, assim como as startups que receberam conexões durante o programa de aceleração, na sequência a gente também conecta ela com as novas que estão chegando, justamente para que as boas práticas sejam difundidas, né? E no final do dia, o que a gente está construindo aqui, né? Uma grande comunidade de empreendedores da saúde. A gente sabe que empreender na área da saúde não é fácil, o mercado é super fragmentado, tem uma série de desafios. E quando a gente está sozinho no mercado lá, é difícil, né? Não é tão simples assim poder enfrentar essas barreiras de forma sozinha. Então, quando a gente monta uma colmeia, que a gente brinca, né? Uma grande comunidade de empreendedores da saúde, a gente tem também apoio desses outros founders, dessas outras pessoas, para nos ajudar a entender como eles fizeram, para daqui a pouco facilitar um pouco do caminho que está sendo colocado, né? Então, a gente tem inúmeros exemplos aqui de startups que vieram numa fase bem inicial e aí conseguiram entender um pouco melhor de como o mercado funciona para justamente poder desenhar sua solução de uma forma mais aderente, ou então startups que já estão faturando aí na casa de milhões, mas que querem dar uma olhada diferente, querem entender como o mercado da saúde pode ver aquilo, se a precificação está adequada, como é que poderia montar uma máquina de vendas que realmente fosse efetiva, se os canais que ela está usando são os mais adequados para levar, né, a solução, para chegar em quem realmente precisa escutar sobre aquilo. Então, quando a gente fala no programa de aceleração, a gente está falando de um programa que olha toda a startup. A gente não quer saber só do produto que vocês estão desenvolvendo, a gente está olhando 6 dimensões no geral, né? A dimensão de produto, a dimensão de mercado, a dimensão de canais, a dimensão de time, a dimensão de gestão e a dimensão de capital. Ou seja, começa lá com o produto, mas passa ali pelo mercado, quem são teus clientes, quais são os canais que tu pode usar. A gente conversa sobre time, o que precisa melhorar, o que já está muito bom, mas poderia evoluir. Alguma coisa de gestão, né? Como é que é o planejamento, como é que as coisas que vocês estão fazendo, até eventualmente até conexões com fundos de investimento para uma startup que está se preparando para uma rodada de fundraising, por exemplo, e precisa ter alguns insights aí para poder melhorar essa jornada. Então, gostaria de deixar um convite aqui para vocês. Fiz questão nesse vídeo de abordar um pouco mais profundamente o que a gente está tratando aqui dentro do Vibe, né? Como a gente auxilia essas startups. Eu acho que o depoimento que a gente tem dos founders que já passaram por aqui sempre foram muito bons, né? A gente sempre se colocou quase como um sócio as a service, assim, sabe? Um cara que não tem equity, mas que está ali auxiliando, realmente interessado na solução da startup. Acho que esse é um ponto importante também. Participar do Vibe não tem custo nenhum, a gente não pede nenhum percentual da startup para ela participar, porque realmente a gente quer praticar aquele give first, sabe? A gente quer entregar uma aceleração de muita qualidade, olhando para o sistema de saúde, querendo que as soluções que estão indo para o mercado sejam cada vez melhores. E aí, eventualmente, no futuro, se vocês forem fazer uma rodada de investimentos e entenderem que nós podemos ser um bom parceiro na jornada de vocês, a gente tem lá um fundo de investimentos reservado para poder realmente virar sócio das startups, aumentando ainda mais o smart money que a gente entrega para soluções, mas também podendo aportar um capital que a gente sabe que é super importante no desenvolvimento das soluções. Então, assim, fica um convite para que vocês se inscrevam para o Batch 7 do Vibe, né? As inscrições estão abertas até o dia 26 de setembro. Se eventualmente ficou ainda com alguma dúvida, o nosso time está aqui à disposição, chama a gente nas redes sociais, a gente está sempre à disposição para poder auxiliar vocês, né, com qualquer tipo de dúvida, eventualmente até no formulário de inscrições, se vocês ficarem com alguma pendência nesse sentido. E a gente sempre fala, né? A gente ama esse programa de aceleração, a gente se dedica muito para que ele seja realmente muito impactante na vida das startups que passaram por aqui, e a gente está realmente muito ansioso para ver tua inscrição, conhecer tua solução e eventualmente trazer aqui para o programa de aceleração e aí sim aprofundar cada vez mais nos desafios e oportunidades que vocês estão vivendo, para que a gente possa ser parceiro dessa jornada de vocês, que a gente sabe que é desafiadora, mas também tem sempre uma dose de propósito muito profunda, né? Quando a gente empreende na saúde, a gente está mudando a vida das pessoas, e isso é o que a gente está aqui dispostos a auxiliar cada um de vocês que aceitou iniciar essa jornada com a gente, tá bom?